Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês passaram essas últimas semanas? Já faz um tempo que a gente não conversou mais, mas como eu tive bastante trabalhos da faculdade, eu não consegui mais destinar um tempo para conseguir gravar esses vídeos. Vocês me perdoem. Mas enfim, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma ideia que eu tive conversando com uma amiga minha que fazia muito tempo que eu não via mais. Muito tempo mesmo. Eu e ela estudamos juntas desde o ensino fundamental até quase o ensino médio. Depois nós seguimos rumos diferentes, destinos diferentes e hoje a gente se reencontrou. E o gordinho daquela época era aquela criança que era desleixada, que de certa forma era um pouco relaxada. Enfim, esses termos pejorativos, né? Vocês lembram quando vocês foram crianças, como é que era? E eu tinha muita vergonha de correr, porque que essa gordura me atrapalhava, sim, ela me atrapalhava muito. Outra porque essa gordura mexia, então eu tinha muita vergonha disso. Eu sempre queria ser muito bonitinha, muito arrumada, muito, sabe? E eu não me permitia participar dessas aulas de educação física e mostrar que eu era mais gordinha e que essa gordura mexia conforme eu ia correndo. Outra coisa também que me atrapalhou muito foi de que como as minhas pernas elas são menores e elas são encurvadas, são em formato como se fosse um parênteses quase, e isso é normal do subtipo acondroplasia no nanismo, eu não conseguia correr muito bem. Eu nunca aprendi a correr direito, né? Então, quando eu era criança e quando eu ia brincar, eu corria da forma que dava, né? Não parava muito para pensar nisso. E como as minhas pernas eram muito curtas e muito gordinhas, quando eu corria normal, correndo assim, normal, enfim, eu não conseguia correr direito, porque sempre as minhas pernas se enroscavam, eu acabava tropeçando e caía. Então, a forma que eu encontrei de correr foi correndo em correndo, jogando as pernas em círculos, fazendo um movimento de 360 graus, que era mais ou menos assim. Eu corria, só que ao invés de fazer esse movimento, eu fazia isso aqui com as pernas. E assim eu ia correndo. E eu tinha muita vergonha disso, muita vergonha, porque era estranho, era uma forma diferente de correr. E eu percebi que os meus colegas, os meus amigos também notavam isso. E às vezes eles até pegavam no meu pé por causa disso. Não no sentido de praticar bullying, algo assim, não. Realmente, às vezes, por me incomodar. Porque na época da escola eu era muito braba, realmente. Eu não era tão sorridente, tão feliz, tão, sabe, como eu sou hoje. E porque eu era também muito envergonhada para muita coisa, até para falar em público, até para fazer apresentação de trabalho. Na escola, no ensino fundamental, eu tinha vergonha. E, na verdade, como eu corria só dessa forma, eu não sabia correr de outra forma, eu também tinha muita vergonha disso. E o que acontecia? Quando a professora trazia atividades de pega-pega, de jogar futebol, de... Enfim, brincadeiras de correr, realmente, eu geralmente não participava. Eu sentava num banco perto ali da quadra e ficava ali acompanhando. Eu só realmente participava quando a professora realmente me pedia para participar e quando valia a nota. E ainda participava daquele jeito, né? Não participava com muita vontade. Também tinha a questão do nanismo, só que o meu principal motivo era a minha vergonha por ser mais gordinha. Era por isso. Pelo nanismo, o que acontecia? Eu sempre tive muita dor nas pernas, muita dor. Até hoje eu ainda tenho, principalmente nas coxas. Um pouco é dor muscular, mas um pouco eu também percebo que é uma dor, como eu posso dizer, é uma dor que parece, eu ainda não tenho certeza, não fiz muitos exames ainda a fundo sobre isso, mas parece ser uma dor relacionada ao sistema vascular. Eu não achei outra palavra agora para trocar, mas enfim.
parece que a circulação fica comprometida, fica muito mais lenta em alguns momentos, e aí me dói muito a perna, muito. Tanto é que ela começa a formigar. Sabe quando fica muito tempo sentado em cima do pé? Que ele fica formigando, que ele fica bem molengo, assim. Então, minha perna fica assim. Claro, hoje fica também por causa da minha lesão na coluna, mas naquela época era também por isso. Então, quando eu corria e a minha perna começava a fadigar, e aí a minha circulação ficava comprometida, ela começava a formigar e eu podia ter certeza que logo, logo, se eu não fosse parar de correr e me sentasse, eu ia cair no chão. Eu ia cair de cara no chão, me machucar. Então, muito também era por causa disso. Que eu sabia que a minha perna não rendia tanto quanto eu queria. E eu também me sentia frustrada por causa disso. Porque eu tinha muita vontade de brincar. Eu tinha muita vontade de correr. Só que a minha perna não dava conta, a minha perna não me acompanhava. Então, por isso que eu também não gostava de participar das aulas de educação física. Mas o que eu percebo hoje, olhando alguns outros vídeos e até mesmo outras crianças com nanismo, o que acontece muitas vezes e que passa despercebido. Quando são propostas jogos de vôlei, enfim, futebol, futsal, e eu me incluo nessa, a gente não consegue jogar de uma forma tão proveitosa, digamos assim, quanto uma outra pessoa. Por quê? Porque a perna é mais curta, então vai demorar um pouco mais para mim correr e alcançar essa bola. Porque o meu braço é mais curto, então para mim fazer um arremesso, um saque, vai ser um pouco mais difícil, porque a bola vai ficar muito perto do corpo, então nem sempre esse arremesso, sabe quando a gente joga vôlei e vai fazer o saque? Esse saque nem sempre ele dá certo, nem sempre ele vai corretamente. E muitas crianças se sentem também frustradas por isso, porque percebem isso, que querem fazer o melhor, mas realmente não tem como, realmente não dá, sabe? Isso eu também sentia quando eu participava desses outros jogos, que eu não dava conta porque realmente eu ia, por exemplo, sair quicando a bola de basquete. Como o meu braço ele é curto e ele forma um ângulo, ele não é reto, ele não fica reto nessa parte aqui, ó. O reto dele é ficar dessa forma. Eu não conseguia correr e quicar a bola ao mesmo tempo. Porque enquanto que eu ia correndo e quicando a bola, essa bola ficava muito perto do meu corpo. E quando ela passava perto da roupa, perto do corpo, a bola, enfim, leis da física, perdia velocidade, a bola ia para outro lado, e etc e tal. E não dava certo. Isso também me incomodava muito. E isso eu também vejo que incomoda muitas crianças, que ainda não sabem muito bem lidar com o nanismo, mas não por, são crianças e não entendem muito bem. Às vezes porque os pais não têm muita informação, às vezes porque os pais tentam realmente proteger e evitar o maior nível de sofrimento possível que essa criança possa passar, mas acaba às vezes piorando, né? E essa criança não sabe lidar com isso. Mas isso era uma grande dificuldade que eu tinha. E a gente sabe que em pleno século XXI, em pleno 2020, ainda existem aquelas crianças que, às vezes pela inocência, ou às vezes por falta de informação, por falta de ter uma conversa, os pais conversarem mesmo com seus filhos sobre que existem pessoas diferentes, de formas diferentes, e vão fazer as nossas atividades de uma outra forma diferente. Mas, enfim, essas crianças ficam olhando de uma forma... ficam olhando muito
para aquela criança com nanismo que tá tentando jogar, e isso atrapalha. Não significa que não tem que olhar, não é nesse sentido. Mas fica olhando com aquele olhar de, ai, coitado, que pena, ele não consegue, então não vamos deixar jogar. Ou, meu Deus, ele tá vindo muito devagar, a gente vai perder essa partida e a gente não vai conseguir jogar. E essa criança acaba se atrapalhando mais ainda, fica mais confusa ainda, e a situação cada vez mais vai se agravando. Até que essa criança resolve não participar mais da aula de educação física, o que eu acho que é uma pena. Isso eu posso dizer realmente com toda certeza, porque eu já vi algumas crianças com nanismo correndo, enfim, brincando na escola, aqui mesmo na minha cidade. E dá pra notar o olhar diferente dos coleguinhas. Não por ser uma pessoa diferente com nanismo, mas por ter pena ou por achar que essa criança não vai conseguir jogar da mesma forma que eles. E esse olhar e esse julgamento, de certa forma, eu sentia também quando eu fazia a aula de educação física no colégio. Eu nunca sofri bullying realmente no colégio, sabe? Se eu sofri foram poucas vezes mesmo. E eu sempre tive muita sorte de ter muitos amigos queridos do meu lado que sempre me ajudaram muito, sabe? Que até hoje a gente tá junto, por mais que nós estamos em cidades diferentes até, mas a gente mantém contato, a gente se encontra, enfim. Foram pessoas e são pessoas extraordinárias, mas eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, que foram os meus amigos na escola. Então, quando eles percebiam que ia acontecer algum bullying, alguma piadinha sem graça, ao mesmo tempo eles vinham ali comigo e me ajudavam a passar por essa. E isso foi muito importante pra mim. Foi muito importante mesmo. Se não fosse, eu sempre digo, o grande mérito de tudo que eu tenho alcançado é minha mãe, mas também é das pessoas que ficaram ao meu redor todos esses anos. E isso inclui os meus amigos e colegas da escola, que enfrentaram isso junto comigo. Então, essa rede de apoio, de colegas, de amigos para criança, e principalmente sobre os professores na escola, é extremamente fundamental, é extremamente importante. E foi com eles que eu consegui enfrentar tudo que eu já enfrentei, foi com eles que eu aprendi também a me defender contra o bullying, contra piadinha sem graça, e que me ajudaram muito. Hoje, quando eu lembro da época da escola, eu sinto uma pequena frustração, porque eu percebo que eu poderia ter aproveitado muito mais se eu não tivesse sentido tanta vergonha por ser mais gordinha, e se eu não tivesse sentido tanta vergonha por correr de uma forma diferente. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje naquela época, seria totalmente diferente. Mas nós somos crianças, é tudo muito novo e a gente não sabe lidar com isso. E a gente aprende. Mas o principal ali desse período realmente foi pelo fato de ser mais gordinha, mais encorpada. Não posso apenas apontar para o nanismo, que seria injusto. Acho que a gente tem que separar muito bem o que a gente sente e sobre o que a gente sente também. Porque se a gente misturar, vira uma bola de neve e a gente acaba entrando num desespero e não consegue dar a volta por cima. Então, me conta aí, como é que foi as aulas de educação física quando tu ia na escola? Como é que era? Tu teve algum colega que era um pouco diferente? Como é que foi tua experiência? Eu agradeço muito, de coração, por ela ter me procurado.
Eu realmente às vezes esqueço algumas coisas, então eu realmente às vezes esqueço de mandar as mensagens para as pessoas, mesmo que sejam muito queridas e que eu goste muito. E eu fiquei muito feliz por ela ter feito esse contato. E fiquei muito feliz também por ela ter me questionado uma dúvida que ela tinha há muito tempo. Então, de novo, fiquem bem à vontade, me questionem tudo o que quiserem e a gente volta a conversar no próximo vídeo, tá bom? Ah, e mais uma coisa, eu prometi pra vocês que eu ia mostrar os bastidores da matéria que eu dei pro jornal daqui do município, Informativo do Vale, mas no dia eu acabei não conseguindo gravar os bastidores, foi muito rápido também, e eu não queria tirar muito tempo das jornalistas, né? Elas já estavam fazendo um trabalho excelente ali e tinham mais coisas para cobrir naquele dia. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, porque além da internet agora, mais pessoas vão ter acesso, pelo menos aqui do município da região, vão saber que existe esse canal para a gente conversar sobre o nanismo. E mais pessoas vão assistir e vão se questionar e a gente vai conversar mais sobre isso. Tá certo? Então, deixa aí teu like se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal se tu quiser receber mais informações e quiser receber a notificação de quando eu posto um vídeo novo. Me manda tua pergunta se tu tiver também, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo, certo?